Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine e nós estamos na aula 1. Qual que é o tema da nossa aula? Origem e evolução do conhecimento científico. Olha só, quais são os nossos objetivos? Reconhecer a importância do conhecimento científico em situações cotidianas, conhecer a diferença entre senso comum, pseudociências e ciência, e também conhecer alguns cientistas brasileiros e cientistas também brasileiras e seus trabalhos na construção do conhecimento científico. Então a aula de hoje é bem interessante, um tema super atual, né? Porque nós temos ouvido muita coisa sobre ciência no meio dessa pandemia, né? Várias pessoas falando, dando opiniões, e um não sabe se está certo, se não está. Então nós vamos ver vamos aprender um pouquinho sobre essa evolução desse pensamento científico, e aí vocês vão conseguir entender um pouco mais, né, sobre esse assunto. Então é um assunto muito legal. Olha, vamos lá. O ser humano, ele modifica ativamente o ambiente. Então, nós não somos seres estáveis, o humano não é estável. Ele modifica o ambiente, ele quer melhorar o ambiente. Por exemplo, um ambiente rural é bem diferente do ambiente urbano, né? Nós não temos como ter no meio urbano lugares, né, para plantações, lugares onde tem estradas, por exemplo, de terra, porque nós modificamos esse ambiente, a gente sempre modifica. Modifica para quê? Para que possa melhorar a qualidade de vida ou o trajeto, enfim. Né? Mas também nós modificamos quando participamos das cadeias alimentares, né? O que é uma cadeia alimentar? É quando um organismo vai se alimentando de outro organismo. Então, nós participamos dessas cadeias alimentares. Nós discutimos responsabilidades em relação à natureza, né? Então, existem pessoas, eu preciso que seja tirado essa terra, ou não, preciso que preserve. Então, existem todas essas discussões, né? A natureza, a saúde humana e a desigualdade. Então, o ser humano está sempre buscando novas condições de vida e tal. Então, com isso, com essas construções, com essas discussões, o que acontece? Nós construímos conhecimento e tecnologias ao longo da nossa história, em diversas culturas. Então, olha, essa modo de modificar o ambiente que a gente está, isso vai gerando conhecimento e vai mudando a tecnologia. Vamos pensar lá num campo, né, lá no agricultor lá. Então, como que ele fazia para preparar a terra, para plantar, para colher? Era tudo manual. Depois foram com a ajuda de bois, animais, aí depois foram criando ferramentas, né? E aí hoje nós temos uma tecnologia enorme investida nisso. Essa tecnologia, tudo isso é ciência, né? Foi pensamentos ou coisas que foram construídas a partir dessa relação do homem com a natureza. Então, olha, quando a gente fala de ciência e tecnologia, o que você entende como ciência? Onde você acha que um cientista trabalha? O que ele faz no seu trabalho? Como que seria a sociedade sem a ciência? E outra, você já pensou em seguir essa profissão de cientista? Então, olha, eu quero que você pense lá na sua cabeça. Pense no cientista, reflita sobre essas perguntas, vou dar um tempinho para vocês e eu já volto. E aí, gente, quando você pensa em cientista, qual que é a imagem que você tem? Né? Será que você já pensou em seguir a profissão de cientista? Então eu vou falar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre ciência com vocês e quem sabe vocês pensam, puxa vida, acho que eu vou querer ser um cientista. Vamos lá. Olha,
cientistas não são aqueles gênios. Eu tenho certeza que muita gente pensou, quando eu falei num cientista, já pensou naquele senhorzinho de meia idade, com jaleco, com óculos e com o cabelo despenteado e pensando lá e escrevendo e com ideias. E aí, de repente, se ele descobre ou chega à solução do problema, pronto. É o que a gente chama de eureka, ou teve aquele insight. Puxa, ele descobriu. Mas não, isso é um estereótipo que a gente cria muitas vezes pela mídia. Mas o cientista, ele é uma pessoa comum, né? Você pode conviver com o cientista, né? Nem sempre ele está atrás de um laboratório, com o cabelo despenteado, ou seja, um senhor de meia idade. Não. Claro que muitas vezes usam laboratórios, porque se eles lidam com equipamentos que podem causar perigo, então eles usam o jaleco, né? Para cuidar da saúde, mas não necessariamente ele tem que ser isso. Então esse estereótipo, ele não existe. E esses momentos geniais, tipo, nossa, descobriu, que é o eureka, o insight, ele não vem do nada. Primeiro que para ter isso, ele precisa ter uma longa bagagem de conhecimento, ele precisa ter pensado, refletido, ele precisa ter estudado sobre aquilo, conversado muitas vezes com outras pessoas de áreas diferentes, para que ele chegue àquela opinião e consiga, tipo, encontrar a solução para o problema. Então, muitas vezes a gente pensa lá fala em cientista, é aquele doidinho lá. Não, o cientista é uma pessoa comum, né? Vocês vão ver alguns ao longo dessa aula. Então, existe o conhecimento que a gente chama de empírico e existe o conhecimento científico. O conhecimento empírico é o do senso comum. O que ele é? É aquele do dia a dia. Então, vamos pensar lá de novo no agricultor. Ele sabe a hora certa de plantar. Só por ele ver algumas plantas, por exemplo, ele sabe que o solo precisa de água, precisa de nutrientes, ou está muito ácido ou não, e ele precisa fazer a correção do solo. Ele sabe disso. Por quê? Porque isso é do dia a dia dele. Ele estudou, ele foi para uma universidade? Não, muitas vezes não. Mas se você for conversar com ele, você for ver, ele sabe pelo dia a dia, porque alguém ensinou ele, porque alguém falou. Então é o do senso comum. É aquilo que a gente vai tendo através das nossas experiências, né? A partir de enunciados amplos, genéricos, não tem uma verificação científica se é assim. Sabe aquela receitinha? Ai, tome, tô com dor disso. Ai, tome isso, isso, isso. Isso é senso comum. Ah, minha avó dizia para tomar chá não sei do que. Então, por que a avó sabe? A avó estudou? Não, muitas vezes não, mas ela sabia que se ela tomasse aquele chá, melhorava. Então, isso é o conhecimento empírico, ou o que a gente chama de senso comum. Muitas vezes a razão pode começar com o senso comum. Por exemplo, muitos remédios foram utilizados a partir disso. Puxa vida, o que será que tem naquela planta que faz com que melhore isso? Aí veio alguém que foi estudar os componentes dessa planta e aí sim criou-se a ciência a partir daquela planta e se desenvolveu um remédio, né? Então, aí vem o conhecimento científico daí. Então, o conhecimento empírico é o do senso comum e ele pode ser a base, muitas vezes, para chegar no conhecimento científico. Então, o que é ciência? É uma palavra em latim, significa saber, significa conhecimento. Então, ciência é uma construção humana. A construção do conceito de ciência, ela começa a partir das discussões da filosofia. A partir de discussões, um conversa com o outro e um tem curiosidade, vai estudar isso, vai estudar aquilo, e aí nasce a ciência. Então, ciência é o saber sistemático, ele foi sistematizado, ele tem etapas, coisas certas para se cumprir. Isso é o saber científico, né? Ele é sistemático. Ela também envolve métodos para interpretar o mundo, articular teorias, né? Diferentes áreas, por exemplo, um agrônomo vai conversar com um químico, vai conversar com um físico, com outras geógrafo, para chegar a determinadas construções, né? Vai prever fenômenos. Então, a ciência, ela precisa passar por métodos, muitas vezes rigorosos, para que aquilo seja passado como verdade, né, para a população. Então, o que é o saber científico? O que ele envolve? Envolve dúvidas, perguntas, checagem de fatos. Então, puxa, eu tenho uma dúvida daquilo que funciona. Aí eu começo a pensar sobre aquilo que eu estou lá. Eu observei um fenômeno, eu começo a pensar. E aí eu vou estudar. Estudo, faço todo o passo a passo, chego a uma conclusão. Geralmente, um outro cientista vai observar o mesmo fato e vai fazer todas as etapas que você fez. Se ele chegou à mesma conclusão, muitas vezes aí ele é passado para
para a população esse novo conhecimento, essa nova descoberta. Geralmente ela é vista por mais de um cientista para ser passado, né, como uma verdade. E olha só, não é definitivo e nem imutável. A gente que estudou lá sobre os átomos, a gente viu que o primeiro átomo ele era indivisível e hoje nós vimos que ele tem várias estruturas dentro dele. Então, o conhecimento não é imutável nem fixo, ele pode ser mudado, né? Carl Sagan ele diz: alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Olha só, o cientistazinho olhando ali e ele viu uma exclamação. O que a exclamação diz? É um fato. Tipo, quando você fala para alguém e fala assim, você vai comigo, você vai. A pessoa não tem discussão, aquilo é um fato pronto. Agora, se ela faz uma pergunta, você vai comigo? Então a pessoa vai ter a dúvida. Então, para um cientista, sempre a dúvida é bom, porque através da dúvida, da pergunta, é que se começam os questionamentos e chega-se às conclusões. Então, olha, vamos lá para atividades. Seguem duas afirmações. Classifique-se como conhecimento empírico, que é o senso comum, ou ciência, de acordo com o que você aprendeu. Então, eu vou falar duas situações e você vai ter que saber qual que é o empírico e qual que é o científico. Olha, as descargas elétricas do relâmpago fazem com que o nitrogênio reaja com o oxigênio do ar, formando óxidos de nitrogênio. Essas moléculas são hidratadas e viram nitrato, sendo absorvido pelas plantas, deixando-as mais vigorosas. Então, essa é a afirmação 1. Vamos para a afirmação 2. Quando chove com relâmpagos, minha mãe coloca as plantas do lado de fora e depois de um tempo as folhas ficam mais verdes. E aí, qual que é o conhecimento científico e qual que é o empírico? Vou dar um tempinho para vocês. E aí, gente? Essa estava muito fácil, né? Eu tenho certeza que vocês acertaram. Olha só. A afirmação 1 é baseada em conhecimento científico. Foi construída através, né, de atitudes críticas dos cientistas, a partir da observação, dos fatos, dos diálogos e de teorias. Então, o primeiro é o científico. E a segunda é baseada pelo senso comum, é o empírico. Tem origem nas experiências e pode ser obtido pelos cientistas, não passa por um processo metodológico, né? Então, olhe, para eles descobrirem que as plantas ficavam mais verdes e todo o processo, provavelmente eles tinham alguém que fazia isso. Poxa, eu vou colocar lá fora. Se você perguntar para a mãe, você sabe por que você coloca lá fora? O que acontece? Não, muitas vezes ela não sabe, mas ela sabe que as plantas ficam mais verdes. Então, o conhecimento, o senso comum, né? O empírico e o conhecimento científico. Mas qual que é o objetivo da pesquisa? Toda pesquisa tem um objetivo. Qual é esse objetivo final? Do que todos os cientistas, os pesquisadores querem? No final da sua pesquisa, eles querem melhorar a qualidade de vida. Então, olha só, a pesquisa científica ela pode ser básica ou fundamental, vai gerar um conhecimento e vão ser aplicados em pesquisas, né? Pesquisas aplicadas ou tecnológicas. Mas uma pesquisa aplicada ou tecnológica, o que ela faz? Ela gera produto, gera processo, gera conhecimento e possui uma finalidade imediata, que é a melhora da qualidade de vida. Então, por exemplo, os cientistas atualmente eles estão estudando como melhorar a vida nessa pandemia que nós estamos vivendo, né? Então, eles estão buscando o quê? Vacinas, remédios, coisas para melhorar a qualidade de vida. Então, através de pesquisas, de erros e acertos, vai gerar o produto, o processo e vai ter a finalidade de melhorar a qualidade de vida. Mas não é só na área da saúde.
na área social, na área da educação, existem cientistas da área da educação, né? Então, de várias outras áreas. Não é só aquele cientista para pensar em remédios, por exemplo, existem outros cientistas também. A ciência moderna, ela vem caminhando através de muitos anos, né, de evolução, ela também foi se evoluindo. E existem hoje alguns métodos que a ciência moderna usa para poder fazer suas pesquisas. O pesquisador fez a pesquisa dele, aí os outros vão perguntar, qual foi o seu método, o que você usou? Então aqui eu trouxe alguns exemplos, claro que tem muito mais, mas eu trouxe alguns exemplos. O indutivo, o dedutivo, o empírico, o racionalista, tem outros métodos, né, da hipótese, tentativa, erro e acerto, né? Então, são outros métodos que existem hoje na ciência moderna. Agora vamos lá, agora que essa parte é legal. Nós vamos conhecer cientistas brasileiras, mulheres, e também homens, cientistas brasileiros também, que foram bem importantes na nossa, e trouxeram conhecimentos que são usados no mundo inteiro. Então, olha, Graziela Maciel Barroso, ela foi botânica e taxonomista. A Johanna, tem um sobrenome bem diferente, Dobereiner, ela foi uma agrônoma, várias pesquisas nessa área. A Enedina Alves, ela foi uma engenheira, né? Existe um documentário bem legal sobre a vida dela. Berta Lutz foi zoóloga e política. Então, são alguns exemplos, tem muito mais, né? Mas eu escolhi 4 para vocês, 4 mulheres. Agora nós vamos conhecer 4 cientistas brasileiros. Olha, o Carlos Chagas foi biólogo, médico sanitarista. O Carlos Chagas descobriu a doença de Chagas. Ele descobriu todo o processo da doença. Ele é uma das únicas pessoas que conseguiu esse fato. Descobriu quem era o causador da doença, como que fazia, como que transmitia. Ele descobriu todo o ciclo, o Carlos Chagas. O Fritz Miller, ele é um naturalista e botânico. O Adolfo Lutz, ele é zoólogo, especializado em medicina tropical. Medicina tropical é aquela das doenças que só dão nessas regiões dos trópicos, né? Por causa do calor e tal. Das florestas, por exemplo, mosquitos, né? Ou doenças que são consideradas como doenças tropicais. E o geógrafo Milton Santos, né? Então, são cientistas que, através dos seus estudos, melhoraram a qualidade de vida de muitas pessoas. E aqui, olha só que notícia legal. 2 brasileiras, Esther Cerdeira Sabino e Jaqueline Góes de Jesus. Eles fizeram parte do sequenciamento do novo coronavírus. Veja que legal. Essa equipe conseguiu divulgar a sequência completa do genoma viral em apenas 48 horas a partir da finalização do primeiro caso no Brasil. Descobriu a primeira pessoa no Brasil, elas em 48 horas elas passaram todo o código genético. Veja que importante e que legal conhecer essas brasileiras, né? Vamos lá para a atividade 2. Agora que você conheceu um pouco mais sobre o pensamento científico e também conheceu alguns cientistas, o que você acha que precisa para ser um cientista? Quais as etapas que um cientista precisa para descobrir algo? Lembra que eu falei que a ciência existem métodos rigorosos. Como que você acha que são esses métodos? Vou dar um tempinho para vocês e já volto. E aí, gente, agora que vocês sabem que o cientista não é aquele lá maluco, né? O que precisa ser para ser um cientista e quais as etapas? Bom, um cientista, ele é um profissional que executa uma atividade sistemática para atingir o conhecimento sobre algo. Ele fez todas as etapas da sistematização do conhecimento, ele é um cientista.
Então, qualquer pessoa pode se tornar um cientista desde que ele esteja disposto a estudar e descobrir algo. É simples. Ele nem precisa ser uma pessoa que seja totalmente fora da casinha. Não, uma pessoa comum, desde que ele esteja disposto a estudar algo sistematizado. Olha só. E ele vai descobrir alguma coisa, né? Através do método científico. Lembra que eu falei que era sistematizado? Então, existe um método científico. Primeira coisa é a observação. Então, você vai observar aquele fenômeno, você vai ver como que funciona aquilo, como que, se ele se relaciona com outros seres ou não. Então, por exemplo, você está analisando lá se o gatinho gosta de objeto colorido ou se ele gosta de uma caixa. Então, você vai observar eles brincando, você vai separar o número de gatos e vai observar eles brincando, qual é o brinquedo que eles mais gostam, né? Então, você vai observar. Aí você vai coletar dados. Nossa, eles passaram tanto tempo brincando com tal brinquedo. Tanto tempo brincando com aquele. Claro que é um exemplo bem simples, né, gente? Eles vão coletar dados. Eles vão se questionar. Será que eles estão brincando com esse brinquedo porque a caixa está muito longe? Será que a caixa estava suja? Será que tinha algum bicho? Então, ele vai se questionar através dos dados que eles estão observando. Eles vão levantar hipóteses. Pode ser que eles gostem mais porque chama mais atenção, eles conseguem enxergar as cores, né? Gostam mais das coloridas do que das caixas. Então, ele vai elaborar hipóteses. Aí ele vai realizar experimentos monitorados. Tirei todos os objetos coloridos e coloquei um objeto da mesma cor da caixa. Eles continuam brincando com aquele ou não? Então, ele de alguma forma, ele vai experimentar aquilo que ele pensou, né? E aí ele vai avaliar os resultados e ele vai chegar numa conclusão. Poxa, a minha conclusão é essa, que os gatos preferem bolas de lã colorida, brinquedos coloridos, do que uma caixa. Tá, ele viu, ele sistematizou, ele fez todo o passo a passo. Ele pode dizer, todos os gatos do mundo gostam disso. Não, mas ele pode dizer que os gatos têm a preferência disso, mas pode ser que tenha outra pessoa que tem um gato que não prefere um objeto colorido. Né? Então, isso é ciência. É fazer uma coisa simples, mas passar por toda essa sequência, né? Todos esses métodos e vai chegar a uma conclusão. Geralmente vai ter um outro cientista, se vai ser publicado e divulgado mundialmente, outros cientistas que vão fazer o mesmo passo a passo que você fez, eles vão ver se chega no mesmo resultado ou não. Porque pode ter outras interferências nesse meio e dar resultados diferentes. Agora, o que vocês têm que tomar cuidado? Com a pseudociência. Pseudo significa falso. Falso ciência, lembra que era saber, o conhecimento? Falso saber, falso conhecimento. Olha só, muito cuidado com o seguinte termo. Eu acho que é isso. Não, mas eu não acho que você tem que fazer desse jeito, não. Você foi lá no médico, o médico deu uma receita para você. Não, eu acho que essa não está certa. Faça outra coisa. Não, cuidado com esse eu acho. Cientificamente testado. Por quê? Qual órgão que testou? Quais foram todas as etapas? Seguiu todas as etapas ou não seguiu? A gente tem que se questionar. Então, só vim dizer que se é cientificamente testado, que é isso. Tá, mas eu posso inventar que foi. Então, tem que saber quem é esse cientista que atestou esse fato, né? Aconteceu comigo, com meu parente. Comigo, com a minha mãe, com a minha tia, aconteceu isso. Então, eu tô com dor. Né? Hoje em dia tem o doutor da internet, né? Você está com isso, pronto, aí vem um monte de doença, né? Não pode ser isso. Ou segundo os cientistas, né? Tá, qual cientista? Nome, qual a pesquisa dele, o que ele fez? Mas isso é muito chato. Não, isso não é muito chato. Isso evita que essas pseudociências sejam passadas como verdades. Isso é importante, a gente tem que se questionar. Olha, negação das viagens espaciais, terra plana, frenologia, tratamento de Covid-19 por vibração do ozônio, saiu na mídia, né? Ideia que vacinas causam autismo, né? Causou grande lá nos Estados Unidos, o grande movimento antivacina. Então, tem que tomar muito cuidado muito cuidado com pseudociências, né? E olha que interessante, que legal. Aqui, pertinho de Curitiba, nós temos, em Pinhais, o Parque da Ciência Newton Freire Maia. Muitos estudantes já podem ter ido lá conhecer, né? As escolas fazem visitação e muitas pessoas também podem ir lá. Eu já fui,
observar as estrelas, né? Nós vimos o planeta Saturno, vimos o planeta Vênus, vimos algumas constelações, né? Foi com a minha família. Então é um lugar muito legal, aberto ao público, não cobra, né, valores. Ele é feito pela Secretaria de Educação, mas do Estado do Paraná que mantém, né? E você consegue conhecer sobre ciência e tecnologia lá, né? Olha, é um centro interativo de divulgação científica e tecnológica com o objetivo de promover a compreensão pública do conhecimento, onde ciência, tecnologia, arte e cultura integram-se num cenário que são propícios a reflexões e descobertas através de princípios como interdisciplinaridade, contextualização e interatividade. Então é muito legal, vocês podem seguir eles nas redes sociais, que tem muitas coisas bem legais, vale a pena, tá? Olha, nessa aula nós aprendemos sobre os conceitos de conhecimento empírico, ciência, pseudociência, também conhecemos alguns cientistas brasileiros. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até breve!